Hoje vamos falar sobre um filme revolucionário do cinema francês, Moi un Noir, Eu, um Negro, de 1958. O cineasta francês Jean Rouch nos leva às ruas de Abidjan, na Costa do Marfim. Esse filme não é apenas uma obra cinematográfica, mas também uma reflexão sobre identidade, imigração e a realidade da juventude africana nos anos 50. E tudo isso é feito de uma maneira bem inovadora. Um documentário que se tornou um clássico não só pela forma como foi feito, mas pela maneira como questiona as representações no cinema e a busca pela identidade. A história começa pelas ruas de Abidjan, capital da Costa do Marfim. Edward Robinson, conhecido no cinema americano, aparece nas ruas de Abidjan, nos apresentando seus amigos, jovens nigerianos que fazem parte do elenco. O que é fascinante aqui é que eles não são apenas personagens. Eles são pessoas reais, imigrantes que, ao serem filmados, improvisam e se tornam personagens de sua própria história. Um jogo proposto por Jean Rouch, ser quem eles quisessem ser. Uma identidade que, no filme, é construída diante da câmera. Jean Rouch, considerado pioneiro no cinema etnográfico, utiliza técnicas de filmagens inovadoras, famoso por sua abordagem única de filmar a realidade, misturando documentário com ficção. Ele não só registrava o cotidiano, mas convida os próprios personagens a desempenharem o papel, a serem o que quiserem ser. Esse método ficou conhecido como cinema verité. Isso cria uma situação única. Estamos vendo um filme onde a realidade e a ficção se misturam o tempo inteiro, e o que o público vê é o resultado dessa troca entre o cineasta e os próprios personagens. Mas a vida em Abidjan não é apenas uma performance, ela é também luta. Os jovens de Rouch circulam pelas ruas de Trècheville, conhecida como a Chicago da África Negra, a parte mais pobre de Abidjan. E o que vemos é a batalha pela sobrevivência. E o filme não esconde as dificuldades, mas também celebra os momentos de lazer, uma celebração da juventude. Praia, esporte, música marcam os momentos de lazer. O bar, em Trècheville, simboliza essa resistência positiva. É o lugar onde se encontra força para seguir em frente. A questão da representação é central neste filme. O que Jean Rouch nos oferece é um olhar sobre como a câmera pode ser usada para expressar desejo, não apenas para observar o mundo, mas como ferramenta de transformação. Nesse sentido, o filme torna-se uma espécie de reflexão terapêutica sobre quem somos e como escolhemos nos mostrar ao mundo. O filme de Jean Rouch é uma reflexão atemporal sobre como o cinema pode criar um espaço para a identidade, o desejo e, claro, a liberdade de ser quem quisermos ser, independentemente da realidade ao nosso redor. O cinema verdade ou cinema verité surgiu na França como uma resposta ao cinema tradicional. Ao invés de roteiros rigidamente estruturados, os cineastas buscavam capturar a realidade de forma espontânea e autêntica. Enquanto o cinema documental convencional muitas vezes seguia narrativas lineares e controladas, o cinema verdade permitiu uma abordagem mais livre. Jean Rouch morreu aos 86 anos de idade em 2004. Ele foi antropólogo e cineasta e profundamente influenciado por dois gigantes do cinema, Robert Flaherty com seu olhar etnográfico e Edgar Vertore com sua abordagem revolucionária da verdade cinematográfica. Ele herdou a câmera participante, uma ferramenta de aproximação entre o cineasta e o filmado. Já de Vertore influenciou Rouch na busca pela verdade do cinema. Não se tratava de capturar o real, mas de construir uma verdade única por meio da abordagem. Rouch adotou essa perspectiva abandonando a câmera fixa para criar situações que revelassem camadas profundas da cultura que filmava. Revolucionou o cinema etnográfico, criando um estilo espontâneo, colaborativo que influenciou até os grandes cineastas da Nouvelle Vague. Rouch, ele abandonou estúdios e roteiros pré-escritos,
Filmava ao ar livre com indivíduos comuns como atores, permitindo improviso e espontaneidade em cada cena. Ele introduziu o uso da câmera sem tripé, aproximando-se dos sujeitos e transformando a câmera em uma participativa ativa da narrativa. Essa proximidade deu origem ao cinema de antropologia compartilhada, onde os próprios nativos colaboravam na construção das histórias, recriando-se diante da câmera e revelando seus sonhos imaginários e perspectivas. Eu, um Negro é um filme que desafia o olhar tradicional sobre o documentário e nos ensina muito sobre o poder da representação. Ele é uma verdadeira aula sobre identidade e resistência e permanece relevante até hoje. Se você ainda não viu, não deixe de assistir e refletir sobre as questões que ele levanta. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe e comente o que você achou de Eu, um Negro. Até a próxima!